Hoje nós vamos fazer um bate-papo com Vinícius. Ele é professor, pesquisador na UniRV e vamos falar sobre solos. Vinícius, boa tarde. Olá, Fabélia, boa tarde a todos. Estamos à disposição. Prazer recebê-lo aqui. E quando a gente começa a falar de solos, eu quero falar de compactação. O que é que leva a uma maior compactação de solo e o manejo de solo? Bem, Fabélia, é o que eu costumo sempre dizer, né, nos locais onde a gente tem a oportunidade de falar, nós agrônomos nós somos meio habitolados em fertilidade do solo. Então a gente se preocupa muito em correção, calcário, gesso, os fertilizantes em geral, e a gente esquece do fator principal que é a física do solo, né, que é cuidar para saber se esse solo está adensado, se esse solo está compactado, formando pé de grade, se os equipamentos, os implementos que nós estamos colocando nesse solo, eles estão realmente no peso ideal, a umidade do solo está no peso ideal, numa quantidade ideal, para que a gente possa trabalhar esse solo e evitar esses níveis maiores de compactação. Principalmente quando a gente trabalha com solos com teor de argila mais elevado. Esses solos mais argilosos a gente tem agora, principalmente com o início das chuvas, né, um solo que retém mais umidade e as entradas com implementos, com maquinários, fazem com que você tenha um adensamento natural que acontece e esse adensamento vem a se transformar em uma camada compactada que vai dificultar tanto a penetração de raízes, infiltração de água e tudo isso aí gera problemas para o produtor. Então, conhecer esses atributos físicos, fazer a mensuração desses atributos, né, se você tem camada adensada ou camada já compactada, ela é importante desde a época em que você vai fazer ali a coleta para análise química, antes do preparo inicial do solo, até mesmo para você saber qual a profundidade de trabalho do seu implemento para regular e controlar essa camada compactada ou adensada. O que leva a isso, né? Principalmente você trabalhar com implementos mais pesados, implementos muito grandes, tratores, né, muito grandes que exercem uma força muito grande no solo e o principal, umidade inadequada. Então você tem o teor de umidade no solo, às vezes acabou de cair uma chuva muito pesada, a janela de preparo do solo está se fechando e o produtor tem que correr com isso e ele entra com esses implementos no solo com teores de umidade que não estão aptos para receber aquele implemento. Então você tem uma compactação, um adensamento natural desse solo. Na região do sudoeste goiano, assim como pelo Mato Grosso, é comum esses equipamentos maiores. O que acontece muito é que cada ano nas nossas feiras, né, tem sempre tecnologias sendo mostradas e a tendência é que você tenha equipamentos maiores, porque esses equipamentos maiores trazem mais eficiência de trabalho. Então você ter, por exemplo, uma plantadora que tem mais linhas de plantio, você ter um pulverizador que tem uma barra maior, consequentemente um reservatório maior, uma grade que tem mais discos, você ganha muita eficiência de trabalho. Mas você começa a perder em quê? Em questão de agressão ao solo. Nessa trilha, falando assim numa linguagem bem leiga, em que passam esses pneus, é ali que está o problema. O produtor pode fazer uma subsolação, fazer um perfil de solo especificamente ali onde está marcado pelo GPS ali? Pode. O que acontece quando você tem, por exemplo, pulverizadores que tem um perfil de pneu mais fino. E ele ainda tem esse mais fino, né? O que compacta mais. Ele compacta ainda. mais porque ele concentra todo o peso do equipamento em cima daquela superfície. Quando você trabalha, por exemplo, com tratores que têm um perfil de pneu mais largo. Aquelas esteiras também. Esteiras também. Você tem uma divisão do peso ao longo desse perfil de pneu. A gente até usa como exemplo, quando a gente vai falar sobre isso, às vezes se você colocar um boi parado em cima daquela trilha ali, ou pastando em cima daquela trilha, ele vai compactar muito mais o solo do que um trator. Por quê? Porque todo o peso do boi está nas quatro patas, que é um perfil menor. O pneu não, você tem o pneu do trator mais largo e ele consegue dividir esse peso. Então, quando você faz esse preparo de solo, geralmente quando você faz uma gradagem, até mesmo subsolagem, quando é necessário, ou escarificação desse solo, você passa numa área como um todo.
Só que quando você trabalha hoje com culturas como soja, algodão principalmente, que é um nível de quantidade de aplicação muito grande em relação a outras culturas, você tem um trânsito muito grande desses pulverizadores dentro da área. Né, é o implemento que mais trabalha. Então, dentro daquelas linhas onde ele acaba passando, você tem um nível de adensamento de solo bem maior. Então, é interessante que o responsável, o agrônomo, ele tenha dados, né, sobre esse nível de compactação e de adensamento que você tem naquelas linhas, porque, querendo ou não, no futuro, aquelas linhas elas vão ser plantadas novamente. Então, você tem aquelas camadas ali e acabam dificultando uma série de problemas, como infiltração de água, né? A água ela vai escorrer muito mais do que infiltrar, isso aí leva a processo erosivo, e processo erosivo a gente sabe que quanto pior fica, mais caro é para recuperar. Né? Então essa questão da utilização dos pulverizadores, principalmente que são os que mais trabalham na área, tem que ser bem mensurada para que você tenha o mínimo de impacto possível naquele solo. E a observação, ela deve ser feita aí de 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60, como você ainda mencionou aí na cultura do algodão. Qual que seria aí o índice a ser orientado? Quando a gente, antigamente, né, existia, parece que era uma lei universal que tudo deveria ser de 0 a 20. É claro que a grande parte das raízes da soja, do milho, do feijão, elas estão concentradas aí naquela primeira camada. Mas hoje a gente tem que pensar que o perfil do solo, os produtores têm que construir esse perfil. E esse perfil ele tem que ser para culturas de ciclo mais rápido, como soja, milho, feijão, no mínimo até 40. No mínimo 40 centímetros. Aí, o que nós temos que a gente tem observado que produtores têm feito, e eu já constatei isso. Tem produtores que plantam soja, que plantam milho, que estão trabalhando construção de perfil de solo até 1,5 metro de profundidade. Por que ele faz isso? Porque ele visa, né, uma melhoria do crescimento radicular para, com as questões climáticas que a gente tem hoje, períodos de veranico muito intenso. E quando você tem um período de veranico muito intenso, para onde vai a água e os nutrientes, consequentemente? Para as camadas mais profundas. Se você tem uma raiz que é capaz de chegar nessas camadas mais profundas, você trabalhou esse perfil de solo a 1 metro, 1,5 metro, você consegue fazer com que sua planta tenha maior resistência a esse período intenso de veranico. Isso falando de soja, milho, feijão, essas culturas de porte menor. Quando a gente fala de algodão, mesmo não sendo um porte extraordinário, mas o algodão, dentro dos primeiros 50 dias, o crescimento radicular do algodão é absurdo. Né? Então você tem uma planta com parte aérea de 30 centímetros, você tem uma raiz de algodão chegando a 1 metro. Então o algodão, naturalmente, ele já tem esse crescimento acelerado da raiz em relação à parte aérea. E o algodão ele tem um crescimento radicular até o momento em que você tem a emissão da primeira flor. Então, quando o algodão ele emite a primeira flor para reproduzir, né, para a produção do fruto, ali a raiz para de crescer. Então, você tem relatos aí de raiz de algodão que chega a 2 metros tranquilamente. Então, adianta eu fazer uma construção de perfil de solo até 1 metro para uma cultura que você tem raiz de 1,5 metro? E os teores de alumínio, a falta de cálcio, tudo isso vai ser impedimento para que a sua cultura desenvolva. Mas eu ia até tocar nesse assunto aí do alumínio. O alumínio, se ele não estiver ali equilibrado, esse pH não estiver equilibrado, ele é capaz de ser um impeditivo para o crescimento dessa raiz. A camada compactada do solo ela é um impedimento físico. A presença de alumínio no solo ela é um impedimento químico. Então, da mesma forma com que a raiz ela caminha em profundidade no solo, quando ela encontra uma camada compactada, ela vai desviar. Ou ela não vai ficar batendo de frente. Quando a raiz está crescendo, que ela encontra uma camada rica em alumínio, a mesma coisa vai acontecer. Ela não vai ficar batendo de frente, ela vai desviar, vai tentar sair, ou ela vai ficar superficial. Então o alumínio ele é um grande vilão que nós temos hoje, principalmente em solos do cerrado, justamente para atrapalhar, né, esse crescimento radicular. Quem vem para nos ajudar nesse ponto? Obviamente a calagem, né, você faz a aplicação de calcário, você tem a correção do pH do solo, e além da correção do pH, você tem a insolubilização desse alumínio. Quando você faz a aplicação de gesso, você não tem correção de pH, mas você tem também a insolubilização desse alumínio. É temporário? É, mas já te ajuda bastante. O que acontece? A diferença entre eles. O calcário, eu costumo dizer que ele é preguiçoso. Você aplica ele e você precisa automaticamente incorporar ele no solo para você colocar ele nas camadas mais profundas.
né? Porque ele tem uma movimentação muito baixa no solo. O gesso não. O gesso, além de ser mais barato, ele tem uma movimentação rápida no solo. Então você não precisa incorporar o gesso. Você aplica o gesso, a própria chuva, a própria lixiviação vai levar ele para as camadas mais baixas. Então, quando você faz a correção desse pH com o calcário, ele vai corrigir naquela camada que você incorporou ele. Ele corrige o pH aí na superior. Só na superior. Então, se você conseguir incorporar ele a 30 centímetros, ele vai corrigir a 30 centímetros. E o gesso vem como aliado justamente nisso. Por quê? Porque ele vai corrigir o alumínio lá nas camadas mais profundas. E o calcário feito ali a lanço, igual a gente tem o costume de ver ali, sabe? Ou ali em barras, né? A questão do Ele vai alcançar o quê? A questão do calcário a lanço, ele é feito de uma maneira como se fosse assim, uma tentativa de salvamento de alguma coisa. Por exemplo, você vai muito em área de sistema de plantio direto, você faz esse calcário a lanço porque você não pode revolver o solo. Isso. Não tem a mesma eficiência. Por quê? Porque o calcário, tem estudos que mostram, dependendo da textura do solo, que ele vai demorar 1 ano para descer 1 centímetro ou 2 centímetros naquele solo. Então você vai esperar 1 ano para ele corrigir em 2 centímetros? Não tem como. Então o que a gente tem que fazer? Aplicou calcário, tem que revolver o solo. Não tem jeito. Ou o que alguns produtores em sistema de plantio direto fazem? Começa a fazer calagens mais pesadas no momento em que ele pode fazer essa calagem e revolvimento do solo, porque depois que ele implanta o sistema de plantio direto, esse revolvimento do solo não tem como ficar, não tem como você fazer. E aí o que eu deixo de dica para quem trabalha com sistema de plantio direto e não pode revolver o solo para incorporar calcário? Começa a mapear como que está o seu pH e como que estão os seus teores de alumínio no solo. Por quê? Se o seu pH estiver em faixas que a sua cultura tolera, não tem necessidade de você se preocupar com esse calcário naquele momento. E aí o que você vai fazer? Trabalhar com alumínio, por quê? Porque eu posso fazer ele a lanço porque ele desce. Ele tem essa mobilidade maior. Então, se você trabalha com sistema de plantio direto, começa a observar, né, através de um histórico da área, como que está o seu pH e como que está o seu alumínio. Se o seu pH estiver naquela faixa ideal, então você não precisa trabalhar com ele nesse momento, vai trabalhar com gesso, porque o gesso vai insolubilizar esse alumínio que pode estar te dando problema, e aí você consegue ter uma eficiência maior no condicionamento do seu solo. Rapidinho aqui, só para a gente encerrar, que nosso tempo já está esgotado, nós falamos aí de alto teor de argila. E naqueles solos com baixo teor? A questão dos solos mais arenosos ou menos argilosos, como a gente tem aqui na nossa região, oeste da Bahia, alguns locais do Mato Grosso, o que acontece? Esses solos mais arenosos, você tem eles acidificam menos do que os solos argilosos, por causa da presença das cargas. Só que em contrapartida, você tem que ter muito cuidado em relação a como você vai adubar esse solo. Por exemplo, como a argila ela tem cargas em volta dela que ajudam na retenção dos nutrientes, muitas vezes você não tem preocupação em parcelamento mais longo de adubação. Quando você vai, por exemplo, no oeste da Bahia, região de Luiz Eduardo, tem produtores lá que estão fazendo parcelamento de nitrogênio em 3 vezes. E pensando em fazer 4 vezes. Por quê? Porque você não tem estrutura nesse solo para segurar esse adubo que você aplicou. Por quê? Porque a lixiviação nele é muito rápida. Então tem que você fazer um tratamento com doses homeopáticas. Exatamente, com doses menores para que você tenha maior eficiência. Por quê? No solo argiloso, você tem uma acidificação maior, você vai gastar mais com calcário para corrigir, só que as respostas às fertilizações elas são mais eficientes. No solo arenoso, você vai gastar menos calcário porque ele acidifica menos, só que você tem um gasto maior no parcelamento dessas aplicações de fertilizantes. Então você tem que trabalhar isso com mais, com esse parcelamento maior. O que pode ser feito nesse solo arenoso, para que você tenha uma eficiência maior na retenção desse nutriente? Trabalhar com matéria orgânica. Então você fez a sua colheita da sua safra, da sua segunda safra, deixa uma palhada, produza uma palhada, depois você pode dessecar, incorpore ela ao solo e forme uma caixa de matéria orgânica para que você consiga ter não só uma melhor retenção de nutrientes, mas também uma melhor retenção de água num solo que já tem problema com retenção de água. Vinícius, muito obrigada pela sua participação, tá? E nós vamos trazer novos bate-papos aqui no Sucesso. Muito obrigado, Fabela, estamos sempre à disposição.